tudo bem? Olá, tudo bem? Mais uma vez juntas, falando sobre terapias, o nosso programa Papo de Terapeuta, né? Esse programa de uma série de vídeos aí. Então, estou com a Eliane Locks, terapeuta integrativa, socióloga, escritora, que mais que sai daí? Informata, para quem não sabe, eu não Ah, é assistiu verdade. ainda o nosso primeiro vídeo contando a minha história, então, que vem de uma formação mais racional, mais lógica, mais tradicional, talvez, né? Então, E agora trabalhando com as terapias integrativas, sim, né? há E 20 esse vai anos ser o já. nosso tema desse bate-papo de hoje, papo de terapeuta, né? Falar sobre as Ah, terapias integrativas. uhum. Bora lá, povo? Vamos lá, então. Então, eu linkei aqui uma série de perguntas, né? Para eu não esquecer. Mas é um bate-papo, né? A gente vai conversando sobre isso. Certo, vamos lá, então. Então, a primeira coisa que eu queria saber, contar pra gente aí. O que são as terapias integrativas? Que todo mundo está falando aí das práticas integrativas. O que é isso? Bom, vamos lá. Práticas integrativas e complementares em saúde é o nome que nós temos hoje, né, para as terapias integrativas, que já foi, no início dos tempos, terapia holística, terapia alternativa e outros nomes por aí que foram, né, sendo dados a tudo isso, mas com a evolução desse processo, desse conhecimento e de todos os estudos, de tudo que a gente vem fazendo, se chegou no momento, então, a práticas integrativas e complementares em saúde. Por que se chama integrativa e complementar? Porque se tinha a ideia, quando se usava, Patrícia, o termo alternativo, que nós tínhamos que fazer uma escolha, né, que passava, na realidade, essa impressão para as pessoas de se eu vou procurar uma terapia alternativa, então eu não vou fazer outra coisa. E, na realidade, nunca teve essa conotação, né? Na realidade, as terapias integrativas, elas têm o objetivo de integrar, de auxiliar, de fazer com que a gente possa, unindo as nossas forças, vamos dizer assim, entre a terapia convencional, a terapia tradicional, como queiram chamar, com as práticas integrativas. Então, a gente une as forças para se atingir um resultado melhor. Então, eu acho que muito em função disso, que foi se buscando um nome melhor, né, que ajudasse as pessoas a entenderem que elas vão estar unindo técnicas para auxiliar nesse processo todo. As terapias integrativas, elas buscam trazer a restauração do nosso equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual, psicológico. Elas envolvem alguns conceitos filosóficos que vão nos trazendo uma nova forma de compreender essa relação saúde-doença. As práticas integrativas, elas têm o objetivo de trabalhar o autocuidado, o autoconhecimento. Então, elas têm abordagens que nos levam a entender um pouco melhor isso, a pensar nisso, que nos auxiliam nos processos de prevenção das doenças e tem toda uma nova forma, vamos dizer assim, de relação entre o terapeuta e o seu cliente, algo mais integrado, com mais vínculo, com mais integração humana, com mais carinho, com mais leveza, vamos dizer assim. Todo o nosso objetivo é que a pessoa se sinta acolhida, que ela se sinta bem neste ambiente onde ela busca por alguma prática integrativa. E creio que uma das ênfases principais, assim, a Patrícia, das práticas integrativas é a escuta. Né? Eu não sei se tu lembra, assim, mas eu falo muito nos cursos
e às vezes eu coloco em letra maiúscula a palavra ouvir, né? Quando eu estou ministrando os cursos, eu falo muito isso, né? É importante que o terapeuta saiba ouvir antes de qualquer coisa, porque às vezes a boa parte do processo de cura, de melhora daquela pessoa está no simples fato dela ser ouvida, né? Então, as práticas elas vão trabalhando muito por esse lado, né? De se usar recursos naturais, métodos mais naturais, métodos energéticos que a gente, né, costuma trabalhar com essa questão da energia, que depois em outros vídeos no decorrer desse nosso papo de terapeuta, a gente vai com certeza esclarecendo e aprofundando mais isso. Nós estamos assim começando, né, Patrícia, esse processo, então a gente vai gradativamente trazendo os temas para a gente não se desviar, né? Então assim, a gente vai respondendo, mas a gente vai também deixando portas e janelas abertas para aprofundamento das questões. E também a gente sempre vai estar pedindo, né, que as pessoas também enviem as suas questões para que a gente possa... Coloca, né? Coloquem nos comentários aí o que surge de questão, o que surge de dúvida, né? Para a gente poder aprofundar, né? Porque aí a gente vai... Aí você falou essa questão aí das práticas integrativas, né? Que antes era visto como alternativo. Oi? Acho que deu uma travadinha, né? Sim, vamos lá. Repete. Você falou dessa questão aí das práticas integrativas, né? Que antes era visto como alternativo. Então, hoje significa que eu não preciso parar de fazer nenhum tipo de tratamento médico. Então, se eu estou passando por um tratamento médico, eu posso fazer uma prática, né, em conjunto. É isso. É isso. Na realidade, sempre foi assim, né? O nome é que, às vezes, trazia uma conotação... Essa divisão, né? Um pouco equivocada. Sempre se pôde e se deve, na realidade, fazer isso, né? Nós vamos estar, por exemplo, indo no nosso médico, tratando de uma doença que já está instaurada no nosso corpo físico, e nós podemos estar fazendo uma sessão de massoterapia, uma sessão de reiki, usando floral, praticando yoga, fazendo uma meditação. Quer dizer, as práticas integrativas, elas trazem todas essas terapias como possibilidades de auxiliar no nosso tratamento. E então é exatamente isso, é integração. Eu não vou optar, eu não tenho que optar. E se eu, quanto mais se tiver consciência disso, quanto mais se souber isso, mais fácil fica o nosso processo de cura, a aceleração, né, do nosso tratamento. Os resultados, eles podem vir com muito mais rapidez. Então, com certeza, a gente vai estar integrando tudo isso. Uma outra questão que eu considero importante, tu queria perguntar? Não, eu queria, na verdade, entender se essas práticas elas já são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. Tem alguma questão aí que já tem relatos, já tem um parecer deles nesse sentido? Sim, já te respondo isso. Deixa eu só concluir um pouquinho antes ali, que eu queria trazer que todo o fundamento assim, das práticas integrativas, se busca compreender o processo de doença, se buscando, Patrícia, as causas disso, né? Então, muitas vezes, aquilo que já está instaurado no físico, seja uma doença concretizada, seja um estresse, seja uma preocupação excessiva, seja lá o que for que já esteja, vamos dizer assim, martelando aqui no nosso físico, através das práticas integrativas, nós vamos olhar essa pessoa no seu contexto, nós vamos olhar ela como um todo e nós vamos sempre buscar as causas do que está se manifestando aqui e agora. Por isso que é fantástico os resultados que a gente obtém, porque se vai em busca
de processos que aconteceram, de processos que estão, às vezes, no mental dessa pessoa e que podem estar desencadeando, ou questões emocionais que já aconteceram, ou questões de âmbito espiritual, mas que a gente não vai entrar aqui nisso agora, a gente pode fazer isso em outro momento, não é só para entender, né, que as práticas integrativas, elas vão além do físico, elas vão muito além do físico, elas realmente vão buscar né? Vão muito atrás, muitas vezes. E, vai lá na causa raiz, né? Vai lá na causa raiz. E muitas vezes essa causa a gente não visualiza, a gente não enxerga. Né? Nós temos equipamentos que já foram desenvolvidos, que a gente pode falar sobre isso também num outro momento, que nos auxiliam a visualizar aquilo que os nossos olhos físicos não veem. Né? Então, a gente realmente tem ferramentas, o terapeuta de práticas integrativas, ele tem diferentes tipos de ferramentas que podem auxiliar, né, a ver e a descobrir e a entender coisas que estão além do nosso corpo físico. Então, nós também temos exames, né, igual o exame laboratorial, nós também temos equipamentos que fazem exames energéticos e que nos mostram muitas coisas importantes e que auxiliam muito nesse processo, né? Então, só para a gente fechar isso, então. Bacana, hein? Então, respondendo à tua pergunta, né, se as práticas integrativas elas já são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, sim, elas são reconhecidas, tá? Elas são reconhecidas internacionalmente já, em diversos países. Nós temos diferentes experiências de referência, de implantação das práticas integrativas e complementares. Então, assim, não é algo novo, não é algo de agora, né? As práticas integrativas, elas já estão, vamos dizer assim, em processo de, eu vou colocar entre aspas, de aparecer mais para as pessoas de uns 20 anos para cá, mais efetivamente, mas nós temos técnicas que são milenares dentro do processo, né, das terapias integrativas. Então, de um tempo para cá, que começou a se utilizar mais, a se divulgar mais, todo esse processo, né, das práticas integrativas e do sucesso disso, então se torna mais conhecido pelas pessoas. Oi? Oi, voltou. Eu estava escrevendo para você, dizendo que a minha internet está instável. Tá hoje. Bom. Vamos indo. Mesmo vamos instável, ajeitando, né? Vamos ajeitando, A gente vai indo. Até porque, né? Faz parte também desse nosso mundo lidar também com alguns pequenos imprevistos e né? E o as meio eletrônico também. instabilidades da vida, né? Então, as práticas integrativas também lidam com essas questões, viu, Patrícia? Às vezes, assim, a gente tem umas quedas. Acho que eu vou jogar um floralzinho aqui. Tô a trabalhar o reiki aí, né, para a gente dar uma melhorada nessa conexão aqui. Outra questão que eu queria relatar também, que eu acho que é bem importante, assim, que as práticas integrativas, elas também auxiliam a trabalhar nossos sistemas de crenças. As crenças limitantes nos auxiliam, tem várias técnicas, né, dentro das práticas que nos auxiliam nesse processo de liberação daquilo que está nos travando, daquilo que está nos impedindo, de crenças arraigadas, de inconsciente coletivo, de tudo isso que vai, muitas vezes, moldando o nosso comportamento e muitas vezes nos impedindo de atingir os nossos objetivos, muitas vezes de termos uma vida mais tranquila, né, de elevar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Então, assim, numa consulta, né, numa sessão terapêutica, a gente vai identificando as questões do nosso cliente e nós vamos, então, auxiliando nesse processo todo para que a pessoa possa conquistar seus sonhos,
atingir a sua prosperidade material, buscar e ir em busca do seu relacionamento perfeito ou da melhoria do seu relacionamento. Então, assim, é extremamente vasta, né, as nossas possibilidades de trabalhar com as práticas integrativas e os resultados disso para as pessoas. E como é que está isso aí aqui no Brasil, né? Como é que está a aceitação, o trabalho, né, das práticas integrativas aqui no Brasil? Como é Tu que você ia vê isso falar hoje aqui? aí no Brasil, né? Eu sei, a gente Aí, né? tá fora ainda. Mas daqui uns dias a gente faz isso de outro lugar, né? A gente já está partindo para outros pedaços, né? Mas aqui no Brasil, né? Estamos no Brasil ainda. Como é que você enxerga isso hoje aqui? Bom, a gente tem algo muito maravilhoso, assim, muito fantástico, que a gente começou a atingir a partir de 2006, né? Que foi as práticas integrativas e complementares de saúde terem sido institucionalizadas no SUS. Então, nós temos hoje uma política nacional de práticas integrativas e complementares, que são as PNPICs, e que foi aprovado por portaria, né, no Ministério da Saúde, a portaria 971, e de 3 de maio de 2006. Então, assim, isso é um avanço fantástico. Realmente, se conseguir levar isso para a população de uma forma muito mais efetiva, de uma forma, vamos dizer assim, apoiada pelo Ministério da Saúde, para nós, terapeutas de práticas integrativas, isso é realmente fantástico, é realmente um grande avanço. Há 20 anos atrás, né, Patrícia, quando eu comecei todo esse processo, nós não tínhamos isso. No exterior isso já existia, mas no Brasil não. Então a gente galgou passo a passo, eu acho que eu já falei isso nos vídeos anteriores, a gente galgou passo a passo, se foi construindo todo esse processo para que a gente chegasse nisso, né? Hoje, sabias que o Brasil ele é líder mundial na oferta de práticas integrativas e complementares na rede pública de saúde? Então, isso Olha que bacana. É realmente fantástico. O Brasil hoje ele é um modelo a ser seguido nas práticas integrativas. Então, assim, é preciso que as pessoas saibam disso, né? É preciso que as pessoas tenham conhecimento. E esse é um dos motivos de nós estarmos fazendo esse movimento agora, né, Patrícia, de começar a falar um pouco mais sobre isso. Eu, terapeuta, a Patrícia, terapeuta, e muitos outros terapeutas pelo Brasil. A gente precisa, com certeza, levar ao conhecimento das pessoas todo esse trabalho, e isso já está sendo implantado, já está sendo utilizado. Isso é realmente muito maravilhoso, assim. Então a gente precisa saber disso e precisa saber, né, e precisa mostrar para as pessoas que isso existe. Uma questão que foi muito legal, lembra ano passado, né, 2018, março de 2018, quando a gente teve o primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas em Saúde, que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Estar lá apresentando um artigo sobre o sucesso né, de um tipo de prática, vamos dizer assim, dos resultados que eu obtive aqui em consultório. Foi maravilhoso estar num congresso internacional mostrando isso. Então, por que esse congresso não foi em outro lugar? Ele foi no Brasil, né? Então, as pessoas precisam saber que o nosso país tem muitas coisas boas, tem muitas coisas positivas. Estamos fazendo, sim, um caminho muito legal e com o intuito de auxiliar cada vez mais as pessoas, integrando tudo isso, nos unindo, né? Quando a gente fala de prática integrativa, a gente não fala de separação. Na realidade, a gente fala de integração, de união, em prol de algo maior, que são as pessoas, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Então, a gente está realmente, acho que num caminho muito legal, muito maravilhoso, e nós vamos ter muitos resultados maravilhosos. A gente tem, assim, ó,
hoje, quando eu falo hoje, eu estou falando dados de 2018, porque 2019, como não finalizou ainda, não se tem os dados totais de 2019, né? Mas, assim, nós já temos hoje as práticas integrativas em 3.173 municípios no Brasil, né? E um total de 29 práticas integrativas incorporadas ao SUS. Nós tivemos 5 práticas em 2006, depois mais 14 práticas incluídas no ano de 2017, e agora em 2018, em março de 2018, então, nós tivemos mais 10 práticas incluídas, né, nas PICs. Então, isso é realmente maravilhoso, né? A gente poder fazer parte de todo esse movimento. A gente sabe que essas práticas, elas não foram implementadas ao mesmo tempo, que elas foram crescendo de forma gradual, e a gente sabe que a gente pode fazer com que isso cresça cada vez mais, mas acho que estamos num caminho muito maravilhoso assim, nesse processo, né? E a minha visão, assim, uma vez que se investe nas práticas integrativas, você está investindo na prevenção da saúde, não mais na doença, né? Então, você está trabalhando aí para aquele ser humano desenvolver a saúde ou manter aquela saúde. Porque você está olhando o corpo físico, sim, né? Você está olhando também, mas você está trabalhando o emocional, o mental daquela pessoa, né? Trabalhando de uma forma mais natural. Então, tem diversas práticas integrativas. Como é que é isso aqui no Brasil? Patrícia, deu uma trancadinha, eu não ouvi a tua pergunta. O Ministério da Saúde, ele já reconheceu todas essas práticas integrativas, né? Porque a gente tem muitas, uma gama e diversas práticas, né? Não, ainda não. Nós temos, então, 29 práticas reconhecidas e um dos nossos principais desafios, assim, que eu considero, né, nas práticas integrativas, é a gente justamente suprir, Patrícia, a falta de informação e a falta de conhecimento sobre essas formas de cuidado na saúde. Porque é de extrema importância que as práticas integrativas sejam mostradas e sejam apresentadas não só de forma teórica, né, mas de forma vivencial, para que a população tenha acesso e para que ela possa se tornar usuária de tudo isso. Por que nos meus cursos eu procuro sempre, e tu sabes disso, né, sempre unir a teoria com a prática, com a vivência, porque aí sim as pessoas vão saber como é isso, as pessoas vão sentir os resultados. Eu não sei se tu concordas com isso, mas é a forma como eu vejo e como a gente precisa que isso comece a ser divulgado também, né? Não, com certeza. Eu sempre falo para os meus clientes, faz meditação, porque meditação é bom. Não adianta só eu ficar falando se a pessoa não vivenciar e experimentar, né? A mesma coisa, atividade física. Faz uma atividade física que você vai se sentir melhor. Não adianta ficar falando, se a pessoa não fizer, ela não vai saber que isso é bom, né? Então, até essas práticas, todas as práticas, a gente tem que experimentar. E o que eu acho bacana é que não tem um caminho certo, né? A pessoa, ela pode escolher aquilo que faz mais sentido para ela, né? Tem gente que gosta de fazer massagem, pode fazer uma massagem com um massoterapeuta. Tem gente que gosta de uma coisa mais de bate-papo, pode ir num psicanalista, ou pode ir num terapeuta floral, né? Então, assim, cada um tem que encontrar aquilo que faz sentido, né? Que mais gosta. E uma das práticas aprovadas também, que foi a Ayurveda, né? Que trabalha toda a questão Nossa, demais. da alimentação e muito mais do que isso. Então, a gente vai unindo todos esses processos, né? A gente vai unindo todas essas técnicas, mas para isso é necessário que as pessoas saibam, que as pessoas vivenciem. Por exemplo, agora, acho que faz uns 2 meses, mais ou menos,
eu acho que faz uns 2 meses, não lembro exatamente, mas eu fui convidada para participar aqui em São Leopoldo, né, a minha cidade aqui em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, numa semana promovida pela Prefeitura de São Leopoldo, para trabalhar bem. O tema era saúde mental dos servidores, né, dos servidores públicos. Então, foi muito fantástico, foi realmente maravilhoso ter recebido esse convite, esse reconhecimento, né? E poder ter estado com os servidores num momento de 3 horas com eles, onde se trabalhou as práticas integrativas, então um viés da prática integrativa, uma vivência que eu pensei para eles em função das questões, para eles vivenciarem, para eles saberem o que era. Então, a gente trabalhou com musicoterapia, a gente trabalhou com florais, a gente trabalhou com uma vivência muito legal, assim, que eles adoraram. A gente trabalhou com cristais, eu levei cristais. Então, assim, sabe, a gente conseguir levar para as pessoas. Falar é uma coisa, vivenciar é outra. E os profissionais também da área da saúde também precisam conhecer isso, né? A gente precisa desmistificar algumas coisas, mas a gente só consegue fazer isso, ao meu ver, levando isso para a vida real, assim, levando para a prática, porque aí as pessoas vão entender e elas vão se sentir melhor, elas vão ser beneficiadas e vamos desmistificar certas coisas. Eu quero falar isso depois em outros vídeos, tá? Não quero tocar nisso agora, mas a gente precisa desmistificar algumas questões em relação às práticas integrativas. Você falou aí de algumas coisas que você levou e muita coisa a nossa natureza mesmo providencia, né? Você falou de florais, você falou dos cristais, né? A gente pode usar chá, coisas que os nossos avós faziam, né? Para curar alguma questão. Então, o planeta mesmo fornece a cura, né? Isso que eu acho bacana. E nós estamos num processo, imagino assim, ó, de resgate, sabe? De muitas coisas que já foram utilizadas e que sempre foram benéficas, mas que com a evolução da humanidade, e não tem nada de errado nisso, só a gente foi evoluindo e a gente foi, acho que esquecendo ou perdendo algumas coisas pelo caminho, e que se chegou num momento que se descobriu que, na realidade, isso é importante também. Então, nós parece que estamos começando um processo de resgate, mas não de retrocesso, entende? Porque é um processo de união. Então, a gente não está falando para abandonar a medicina convencional, né? Aquela coisa materialista. Muito pelo contrário, é muito importante, né? Tem medicamentos que podem nos auxiliar naquele momento. O que a gente está falando é de uma coisa mais preventiva, né? E também, trabalhar de uma forma preventiva. De uma forma preventiva e de uma forma que possa se auxiliar. Olha quantos tratamentos que são desafiadores, assim, por exemplo, eu já trabalhei, Patrícia, em alguma época um pouco mais remota e um pouco mais distante mais no início da caminhada, com palestra no Hospital Conceição, em Porto Alegre, para as mulheres que saíam das cirurgias de câncer de mama. Então, se fazia todo um trabalho para resgatar a autoestima, para, né, trazer autoconfiança, para trazer bem-estar. Então, elas tinham passado por uma situação dolorosa, desafiadora, né? E que era preciso, então, ter uma outra forma de estar junto, de cuidado. Então, foi uma experiência muito interessante, assim, ó, muito rica, poder participar disso. Então, assim, nossa, nem sei te dizer, uns 15 anos, talvez, que isso, né, que esse episódio aconteceu. Então, é muito fantástico. Já vem de muito tempo. Na realidade, só se precisa
divulgar mais, só se precisa mostrar que isso está acontecendo, né? Ano passado eu fui convidada para apresentar um trabalho sobre lembra de todo aquele trabalho do carcinoma espinocelular, os resultados Sim. obtidos, né, em Porto Alegre, na oncologia, né, então, assim, foi muito legal essa abertura, teve um simpósio de oncologia, fui convidada a apresentar, eles estavam abertos, né, ao entendimento disso, o que mais que tem, quando as pessoas se abrem pensando no outro, na pessoa, eles querem unir forças, não é? Então, assim, o que é isso que está acontecendo? Eu apresentei esse artigo no Congresso Internacional e, de alguma forma, isso espalhou, né? E eu fui convidada, então, para apresentar o mesmo artigo em Porto Alegre, ano passado, em algum momento que eu não lembro agora exatamente que mês foi. Mas, então, assim, as pessoas estão abertas, né? Vamos ouvir o que é isso, o que é isso. Nossa, pode ajudar, né, o nosso paciente, no caso, né, da medicina, pode ajudar, então vamos ouvir, vamos conhecer, vamos ver o que é isso. E eu fui muito bem recebida, foi muito legal, assim, poder estar lá trocando, né, trocando informações, trocando ideias. Então, realmente se está num processo de avanço, né? E como eu sempre digo, assim, eu creio que é um caminho sem volta, né? A gente está fazendo isso pelo bem, né? Então, eu vejo como sendo muito importante, né? Que as pessoas Muito conheçam. benéfico, né? Tem uma outra questão assim também que é se expandir esses conhecimentos. Isso já está acontecendo também nos ambientes de trabalho, nas escolas, nas universidades, né? A gente e realmente inserindo as práticas integrativas em diferentes meios, porque a gente precisa também que os cuidadores sejam cuidados, né? Porque muitas vezes a gente fica falando só dos clientes ou dos pacientes, mas e quem está do outro lado com todo esse desafio de cuidar de alguém, né? Essas pessoas também necessitam ser cuidadas. E muito, né? É. Que é um nível de estresse super alto, né? Uma dedicação extrema, né? muita pressão às vezes ali, né? Então tem que ser cuidado, sim, né? Temos que olhar para esses profissionais, né? De alguma forma. E dentro da terapia floral, né, nós temos aí florais que auxiliam os cuidadores, florais que são específicos, né, Patrícia? Lembra, para os cuidadores, para realmente ter força para suportar, né, a toda essa pressão. Então a gente vai auxiliando de diferentes formas, né? Eu falo que esses florais dão aquele caldinho a mais que a gente precisa, né? Para passar por alguma situação desafiadora. Sim. E de todas essas práticas, aí você falou de 29 práticas reconhecidas já pelo Ministério da Saúde, você trabalha com quais práticas integrativas? Bom, eu trabalho com muito mais do que as reconhecidas, mas das reconhecidas. Pode contar para a gente também as que não são reconhecidas, que a gente adora todas. Então, assim, comecei com o Reiki, né? Como eu já falei no outro vídeo da minha história, assim, o Reiki foi a primeira prática integrativa, traz resultados excelentes, maravilhosos. Os florais, assim, é o carro-chefe. Eu não consigo visualizar, Patrícia, ao meu ver, tá? No que eu faço. Eu não consigo visualizar as práticas integrativas sem a integração da terapia floral junto. A gente obtém resultados fantásticos, com uma rapidez muito maior, quando a gente associa uma técnica de uma outra prática integrativa com os florais. Então, eu sempre brinco, né, que eu sou suspeita para falar porque eu amo os florais, mas eu vejo os resultados
tu vês os resultados também nos teus clientes, a gente vê os resultados em nós mesmas. Na gente, com certeza. Porque nós necessitamos também trabalhar as nossas questões, né, como terapeutas. Nós também temos tudo isso, né, para muitas questões para solucionar também. Então, para mim, os florais, eles estão muito junto com tudo, né? O tarô não é uma prática reconhecida ainda e eu desejo que seja, o tarô terapêutico, né? Realmente seja uma prática reconhecida num futuro não muito distante. Eu creio que eu falei disso já, eu já uni o tarô com os florais, porque isso é o meu viés, né, de ir fazendo essas uniões e aquilo que dá resultado para as pessoas, eu gosto também de mostrar e também de falar sobre isso. Eu trabalho com os cristais, com meditação, com as mandalas, com aromaterapia, com cromoterapia, com PNL e muito mais, assim. A gente vai se aperfeiçoando, mas também eu não costumo fugir muito, assim, daquilo que eu vejo que está dando certo para mim aqui na minha caminhada, né? Então, eu não vou me expandindo demais, eu não vou fazendo 500 mil cursos só para dizer que eu tenho um curso a mais. Cada curso que eu faço, para mim, ele tem um sentido no que eu venho caminhando, no que eu venho trilhando, né, nas práticas que eu considero que estão trazendo melhores resultados para os meus clientes. Então, eu não fico fugindo muito. Às vezes a gente vê isso nos terapeutas, né, Patrícia? Eles vão, tipo, atirando para tudo que é lado, não fazem, né, não fazem uma ligação, não seguem um fio, e daqui a pouco estão perdidos e não sabem por onde ir. Então, eu sempre fico... A gente falou disso, né, no outro vídeo, que às vezes a pessoa faz vários cursos porque acha que não está preparada. Que precisa sempre fazer mais, e acaba tendo um leque gigantesco e na hora de aplicar, acaba muitas vezes... se banana, né? O que eu vou usar? Não sabe por onde vai, acaba se perdendo. E aí acaba não tendo resultados, ou dizendo que não tem resultados, mas na realidade não é isso, né? É só... Eu acho que precisa, sabe, ter um norte, ter uma linha e aí segue a tua linha, né? A gente vai se aperfeiçoar sempre, vai, mas creio eu que dentro de uma linha que faça sentido para a gente como terapeuta de práticas integrativas. Né? É isso que é importante dizer, é sempre você no seu caminho, não adianta eu copiar o caminho da Eliane, certo? Que não vai dar certo. Então, cada um tem que saber e entender o seu próprio caminho. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas como é que eu sei que o caminho é esse, né? Escuta o coração, gente. Escuta o que reverbera no coração. Exatamente isso, né? Às vezes você tá fazendo alguma coisa e tá incomodado, não rola, na verdade? Não é aquilo ali, né? Não é aquilo ali. Então, muitas vezes acontece isso, né? Das pessoas olharem para o sucesso do outro e querer copiar isso, mas a gente faz sim os cursos, a gente aprende, mas aquilo tem que bater dentro do nosso coração. Não é verdade? É exatamente assim que a gente pensa e é por isso que a gente tem sucesso, né? A gente tem sucesso porque a gente descobriu que a gente ama fazer isso e que a gente vai unindo as práticas de acordo com o que o nosso coração nos chama. Então, por que a gente brinca, às vezes, e coloca aí nas divulgações, né? Eu costumo colocar isso desde o início, eu acho. Se você sentiu o chamado, vem. Se não sentiu, não vem, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Se aquele curso te chamou, vem porque é o caminho. Agora, se não chamou e vai fazer só sei lá por quê, melhor não fazer, né? Não, eu li uma coisa outro dia que a pessoa estava falando assim, que normalmente as pessoas falam que o sucesso é a alma do negócio, né? Só que na verdade é o contrário. É a alma que é o sucesso do negócio. Então, quando eu trabalho com a minha alma, né? Com a minha verdade, é que você tem o sucesso, né? Então, a gente precisa mudar um pouquinho a maneira de enxergar isso. Perfeito. Muito bom, muito bom. E um profissional, o que ele faz de práticas integrativas? Tá, a pessoa chega aí e fala, Eliane, eu quero
me consultar com a terapeuta integrativa. E aí, o que faz esse profissional? Bom, aí aqui, tu sabe, né? Aqui a pessoa vem, a gente vai sempre conversar, então sempre tem uma consulta inicial, né, para a gente entender o processo, para a gente entender essa pessoa, entender quais são as questões dela, de que forma que a gente vai poder auxiliar no processo, de que forma que a gente vai poder orientar nessa questão do autoconhecimento, do autocuidado, do que ela precisa limpar, como a gente diz, o que ela precisa desbloquear, o que tipo de crença que precisa ser substituída. Então, assim, a gente tem uma primeira consulta, que é uma consulta de avaliação, né? Estou falando da forma como eu trabalho, tá? E que o terapeuta, então, vai fazer essa avaliação. E, a partir disso, eu tenho os pacotes de 10 sessões, que são pacotes terapêuticos. Então, assim, numa única consulta, nós podemos ter uma ideia, nós podemos dar um direcionamento. Como são práticas integrativas e complementares, como nós estamos falando de terapia, né? Eu não faço terapia numa sessão, numa única sessão, né? Eu não obtenho resultados numa única sessão, né? A gente obtém resultados a partir de um processo constante de ajuda, né, para a pessoa, de auxílio, de orientação. Claro que tem situações que a pessoa precisa de uma orientação, que ela precisa de um discernimento, que ela precisa de alguma coisa muito pontual. Quando a gente usa muito o tarô, lembra que a gente já falou disso? Uhum. Você vai lá com uma questão, né? Uma questão que ela precisa entender melhor, que ela precisa elucidar, e nós vamos, então, usar essa ferramenta ali, mas geralmente se trabalha, então, com um processo mais constante, de acordo aí com cada caso, tá? Se utiliza produtos como florais, como cremes, como os óleos essenciais, no caso da aromaterapia, como os cristais, no caso de trabalhar, né, a terapia com cristais. Se usa técnicas do Reiki, técnicas da PNL, né, diferentes técnicas que a gente trabalha com os florais. Também equipamentos, né? Como eu tinha falado antes, nós temos diferentes tipos de equipamentos que nos auxiliam. A máquina Killian, tem o GDV, que é um outro equipamento que também faz leitura do campo energético. E, bom, nós temos os instrumentos da radiestesia e por aí afora, assim, tem diferentes tipos, né, de instrumentos e de ferramentas para que nós possamos, então, auxiliar a pessoa, mas assim, sempre acho que a grande questão é o que essa pessoa necessita, sabe? O que ela está necessitando. Nós não temos como ter, assim, Patrícia, um formulário pronto, sabe? Uma receita de um profissional de prática integrativa, ele vai fazer assim, assado, não, isso não existe, né? Existe esse contato e por isso que é extremamente rico, né? Cada cliente que vem, a cada semana que ele vem de uma forma diferente. Se eu tinha pensado uma técnica para usar de hoje para a próxima semana, chega na próxima semana, eu não posso usar mais aquela técnica porque já tem uma outra questão ali que precisa de um outro, né, de um outro viés e tal. Então, assim, o terapeuta de práticas integrativas, ele precisa ser alguém muito aberto, muito flexível, né? Não dá para ser engessado. Se for engessado, nós não vamos obter o sucesso que a gente deseja. Quando eu falo de sucesso, eu estou falando de sucesso nos resultados para o nosso cliente, né? Todo o processo de transformação do nosso cliente, daquilo que ele está buscando. Automaticamente isso se transforma no nosso sucesso como terapeuta. Mas antes disso, ao meu ver, todo terapeuta ele necessita pensar primeiro no sucesso do seu cliente, né? Na transformação que ele pode proporcionar para o seu cliente. É isso que faz a gente continuar
que faz a gente crescer, que faz a gente estar aqui 20 anos depois, né, de ter começado tudo isso. Mais de 10 mil clientes, não é isso? Já Mais de teve. 10 mil clientes depois, né? Já é acho que um bom número Bacana. para começar esse processo todo aí. E então eu acho que é isso, assim, o grande recado é flexibilidade, né? Entender o outro, ouvir, lembra assim, ó, as práticas integrativas, a grande sacada, vamos dizer assim, é realmente a gente conseguir ouvir o que o nosso cliente tem a dizer. Por exemplo, assim, às vezes o pessoal vem aqui, né, tá fazendo os cursos de formação de terapeuta e nos exercícios práticos fala mais que o cliente, né? Eu faço práticas entre os terapeutas que estão em formação e aí o que é para ser o terapeuta, o papel de terapeuta naquele momento, ele fala mais do que o outro que é para ser o cliente. E aí a gente tem que trabalhar isso. Muitas vezes o terapeuta que tem dificuldade em ouvir, ele precisa se tratar, porque senão ele não vai conseguir, né, atingir o objetivo, porque ele não escuta o seu cliente. Então, a palavra... Não, gente, é péssimo isso. Sim. Né? Eu já fiz terapia com uma terapeuta que falava da vida dela inteira. Eu falava assim, gente, eu não quero, eu que quero falar, não é? Então, isso é algo que a gente precisa ter bastante cuidado, né? Realmente, assim, nós estamos aqui como terapeutas. A gente tem que prestar atenção na gente. E prestar atenção no cliente, né? No que ele está nos trazendo. Muito bem, gostei desse papo, viu? Muito bom. Espero que tenha sido elucidativo para começar essa nossa caminhada, esse nosso exercício de também fazer esse papel, né, Patrícia, de divulgação, de fazer chegar às pessoas, né? Eu tenho que agradecer sempre a Patrícia por ter feito isso comigo, né? Vocês sabem que ela está aqui porque foi ela que me atuzicou. Essa é uma palavra gaúcha aqui, tá? Atuzicou é bom, né? Para a gente fazer esse movimento. Então, estamos aqui. Estamos juntas, né? Estamos juntos. A gente vai melhorar, né? Ao longo do tempo, assim. Então, dei de conta, mas a gente está se esforçando para fazer esse movimento aí, né? Tá bom, né? Assim, comentem aí o que vocês acham. Podem colocar sugestões, né? A gente vai escutar e vai reformulando, vai ajeitando o que precisa ajeitar, né? Coloquem sugestões aí do que vocês querem ouvir. Sobre as práticas nos próximos vídeos. Tá bom? Tá bom. Isso. E ó, é só seguir a gente no canal aí, né? Tem os links aí que vão aparecer. E segue a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram, tá? Estamos em todas as mídias. Então tá. Falando, tá bom? Então até o próximo. Gratidão, pessoal aí que escutou até o final. E até breve. Até breve. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau.